Amado e eterno Deus, estamos impulsionados pelo Espírito Santo a te adorar. Estamos impulsionados, meu Pai, pelo próprio Espírito Santo do Senhor, a ter fome e sede da palavra, Pai. Deus, nessa hora, nós te suplicamos que o mesmo Espírito, Pai, que nos tem impulsionado, Senhor, que receba agora a tua filha como vaso transmissor de bênção e vitória. Através da tua filha, exorta, consola, edifica, Senhor, a cada uma das nossas vidas. Deus querido, a começar por ela mesma, que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, nos dê condição, meu Pai, em nome de Jesus, de fugir da aparência do mal, de sermos fortalecidos por essa palavra, meu Pai. Senhor, e cada dia nos aproximar mais do Senhor e das tuas coisas. Senhor, consagra, abençoamos, consagrando, abençoando a tua filha ao Senhor. E a cada um de nós, meu Pai, que nós vamos a receber a tua palavra tal como ela é. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Saúdo mais uma vez os irmãos na paz do Senhor. Amém. Levítico, capítulo 1, verso 3. Levítico, capítulo 1, verso 3. Todos encontraram? Amém. Diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo, nós podemos ver que o Senhor, Ele está instruindo ali a nós, não só os nossos amados do passado, como hoje, quando Ele fala assim, a tenda da congregação, a porta, a parte B do versículo, capítulo 1, verso 3, a porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade. Está falando aqui de um amor voluntário, de algo voluntário que nós queremos, é uma vontade que parte da própria pessoa. Aqui, quando diz, né, voluntário, é algo que está partindo ali da própria pessoa. E não é necessário que alguém chegue para você e fale, olha, você precisa fazer isso, não. É algo que flui dali. Mas o responsável por fluir essa vontade de nós querermos ser gratos voluntariamente a oferecer ao Senhor holocaustos, sacrifícios de louvor, é o Espírito Santo de Deus. E por que alguns são voluntários, mas nem todos estão encaixados nesse versículo? Porque nem todos querem. Como nós aprendemos na escola dominical, que a palavra oferta, ela significa aproximar-se. E o holocausto, nós podemos ver que significa totalmente queimado. E aprendemos também que quando nós nos aproximamos, queremos nos aproximar, representa também uma dedicação da parte de cada um de nós. E o Senhor, quando Ele fala em Levítico, Ele não está dizendo que hoje você precisa pegar um cabrito ou uma ovelha, ir lá e matar, não. Porque, como nós aprendemos, o sacrifício perfeito, fechado com chave de ouro, foi o nosso Senhor Jesus Cristo que fez na cruz do Calvário. Mas nós temos que fazer valer aquele sangue derramado. Outro dia, eu estava lendo na palavra, eu acho que foi ontem, e aquela parte, crucifica, as pessoas gritavam, né, momentos antes de Jesus ser condenado ali, as pessoas gritavam, crucifica, crucifica. E ali, eu falei assim, Senhor, se eu estivesse ali, nossa, eu ia brigar com todo mundo. Às vezes a gente tem esse pensamento. Eu ia falar que ele é o nosso mestre. E eu ia partir para cima deles. Olha que ignorância nossa pensar assim. Eu ia defender meu mestre.
Mas depois, amados, o Espírito Santo perguntou a mim, será que se eu estivesse naquele momento ali, eu não seria o tanto ou pior do que aqueles? E às vezes as nossas atitudes crucificam Jesus de novo na cruz. Mas hoje nós estamos aprendendo mais um pouco, a Igreja Santa do Senhor. Ela está aprendendo mais um momento, mais uma vez, sobre Levítico. Nós estamos muito no livro de Levítico, ensinando e aprendendo a cada dia. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus. E nós, como igreja, estamos aptos para aprender a cada dia. Então, quando nós vemos aqui que oferta significa você vai se dedicar ao Senhor alguma coisa. Porque às vezes, amados, oferta não é somente eu vir aqui e ofertar em dinheiro, né, em espécie. Mas a oferta também pode ser na minha dedicação a alguma coisa. Como eu chegar mais cedo e fazer igual as irmãs, né? Glória a Deus por isso. São, né, nós, na organização da limpeza da igreja, é uma maneira de ofertar ao Senhor. Quando nós estamos em casa, Senhor, eu não posso passar o dia sem ler pelo menos um versículo, no mínimo. Então, Senhor, eu estou ofertando esse momento aqui ao Senhor. E estou lendo um versículo. Eu estou ali mastigando um versículo. Eu estou ali orando. Eu estou ali buscando ao Senhor de alguma forma. Isso é uma maneira de ofertar ao Senhor, de se dedicar a Ele. E o Espírito Santo de Deus está fazendo essa pergunta para mim e para você. Você está se ofertando? Você está tirando ali um momento para se dedicar ao Senhor? E o holocausto, como nós aprendemos, que significa totalmente queimado. Antigamente, antes da morte do Senhor Jesus, eles pegavam um animal. Vamos aqui, irmãos, colocar um exemplo de um cordeiro, tá? Os irmãos vão imaginar na cabeça de cada um aí, que aqui é o altar do Senhor, né? O altar de sacrifício. E vamos pegar um cordeiro e colocar ali, né? Sacrificar ali para o Senhor. E ali, eles, muitas das vezes, queimavam por completo. E trazendo para os dias de hoje, graças a Deus, não é necessário mais sacrifício de animal, mas o Senhor, Ele requer um sacrifício de louvor da parte de cada um de nós. Aqueles que querem se dedicar e se aproximar ao Senhor de alguma forma. Quando nós oferecemos ao Senhor um holocausto, é uma queima total. Quando você queima um animal ou uma folha, não, né, que vai ficar só as cinzas, mas de qualquer forma dá para os irmãos entender que a cinza, o animal, fica só o restinho, não fica? Aquela coisa ali que não dá nem para saber quem era a pessoa quando queima, ou quem era o animal, está queimado. A mesma forma, o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite, para que nós possamos, como holocausto, como queima total, o nosso eu, a nossa vontade, porque ela é enganadora. O nosso coração, como a Bíblia fala, ele é enganador. Então, o Senhor está nos ensinando nessa noite, Marcele, os irmãos da igreja, se queimem no altar, espiritualmente, irmãos. Se queimar, para que alguém que olhe de longe não veja vestígio de quem era a pessoa antes. É maravilhoso quando alguém se converte ao Senhor de verdade. E as pessoas olham e falam assim, aquele dali era aquela pessoa que outrora fazia e acontecia. Mas era aquela pessoa que andava desse jeito? Era aquela pessoa que se vestia? Nós podemos ver uma mulher indagando Pedro. Quando Pedro, ele passa por um lugar e uma mulher começa a acusar. Pedro, você fala como ele, você anda como ele. Alguém que é santo, aquele que se dedica a ofertar em holocausto, sempre, a cada dia, na presença do Senhor, amados, é visto lá fora como alguém diferente. Como aquela mulher que apontou para Pedro, é igualzinho Jesus. E ali, por um momento de falha, o nosso amado irmão Pedro negou, eu não. Mas você anda como ele. Amados, quem anda com Jesus, quem é convertido a cada dia, querendo se converter a cada dia mais, santo, 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 assim como o Senhor é. Quem está querendo essa aproximação com o Senhor, a cada dia,
nos parecemos mais com o Senhor Jesus. Assim como Pedro foi no passado e deixou esse exemplo para cada um de nós. Aquela mulher ali em forma de acusação. Ele anda como ele fala. A nossa vida toda é mudada. Eu não vou me colocar de acordo com o cristianismo, porque eu vou me converter ao cristianismo. Não, é o cristianismo que entra dentro do coração do homem, na divisão, como a palavra diz, o poder da palavra que entra na divisão do corpo, da alma e do espírito, transformando e nos mudando de homens velhos, de mulheres velhas, para homens e mulheres novos na presença do Senhor. É uma matemática que para o mundo lá fora é loucura. Mas para Deus é maravilhoso nós podermos contemplar a presença do Senhor. Podermos olhar que no passado, quando nós pensamos em lembrar como nós éramos e como nós estamos na presença do Senhor, estamos nos queimando a cada dia. Senhor, queima o meu eu, que não haja vestígios. Em nome de Jesus. E hoje, amados, nós vivemos a expiação provida. É aquela que o nosso Jesus Cristo, ele proveu na cruz do Calvário, a nossa salvação, o nosso livramento, a nossa liberdade. E temos hoje a expiação aplicada. É aquela que está se aplicando a cada dia. Como eu sempre gosto de usar essa frase, igreja como hospital, a cada dia você está se tratando. Não existe ninguém perfeito. Enquanto o Senhor Jesus não chamar ou haver o arrebatamento, estamos nos dedicando a cada dia. E aí, a expiação aplicada é aquela que as nossas atitudes foram deixadas para trás, as nossas atitudes erradas, os nossos comportamentos. E estamos nos dedicando a cada dia melhor, e a cada dia melhor na presença do Senhor. E algo que nos chama a atenção é no livro de Romanos, alguns versículos que antes de chegar nele, eu achei muito interessante o livro de Romanos aqui, que fala do capítulo 12, alguns parágrafos. E aqui, antes de estar lendo, me chamou muita atenção que nós lemos que em Levítico é falado sobre oferta de manjares, oferta pacífica, oferta de paz. E o que mais me chamou a atenção, amados, é a oferta da flor de farinha. Oferta de flor da farinha. Eu achava que era uma flor. E aí, amados, eu comecei a pesquisar. E antigamente botava ela no moinho, né? E tinha ali a semente, que aí, através daquela semente, ia produzir outras vidas, né? Ia perpetuar a espécie. Só que quando o Senhor Deus, ele fala, traga manjares, oferta de manjares, que é a flor de farinha, o que nos chama a atenção aqui é que essa flor de farinha, ela era socada num pilão com muita força. E quando eu li esse socado no pilão, o Espírito Santo, na hora, ele fala para mim, para você, quando muitas das vezes a vida tenta nos abater, algumas coisas tentam nos jogar para baixo. Situações que passamos, cada um de nós, momentos de tribulações vamos passar. Estamos aqui na terra de passagem. Mas aqui, essa flor de farinha, para ser entregue ao Senhor como oferta de manjar, ele é socado no pilão. E ali se vai a semente para poder estar perpetuando a vida. Então, automaticamente ali já não tem mais como passar a perpetuar. É socado no pilão. Depois é passado na peneira mais fina. Então, imagina os irmãos, soca no pilão, depois passa na peneira mais fina. Muitas das vezes o Senhor tem provado a mim e a você. E o Senhor tem perguntado, você tem passado? Porque muitas das vezes o Senhor tem passado os servos do Senhor, né, na peneira.
infelizmente, poucos ficam na peneira. A maioria cai. A maioria passa por entre os buracos ali da peneira, né? Pela desobediência, ou muitas das vezes um irmão exortando o outro, acha às vezes que pode ser até implicância. A palavra de Deus tem nos ensinado, exortai uns aos outros. E o Senhor, Ele tem usado um e tem usado o outro. A obediência, amados, é a maior prova de amor. É isso que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Então, a flor de farinha, para ser entregue ali ao nosso Senhor, ele era socado no pilão, depois passado na peneira mais fina, para depois se tornar, sabe o que, irmãos? O trigo mais fino do mundo. A farinha mais pura do mundo. E a mais branca. O servo do Senhor, ele é passado na peneira, ele é socado como no pilão, mas depois é como a palmeira, o hino fala, né? Vem os ventos, a palmeira vai até o chão, mas depois que o vento passa, a raiz que está ali enraizada no Senhor Jesus é tão forte que o Senhor Jesus sustenta essa raiz. Depois que o vento passa, a palmeira levanta, cantando vitória na presença do Senhor. Então aqui nós vemos que até mesmo nesse socar da farinha, de não ter mais vida para perpetuar, ali para servir de alimento para outros, nós podemos ver que ali foi o nosso Senhor Jesus. Ele deu a sua vida para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. E a característica da farinha depois de socada e peneirada, nós vemos que é uma farinha perfeita. E vemos que é uma farinha suave e equilibrada. E essa aqui é uma das qualidades do Espírito Santo de Deus. Somos equilibrados em tudo. Equilibrado emocionalmente, não nos desesperamos com qualquer coisa. Somos equilibrados espiritualmente, fisicamente. Somos equilibrados em todas as áreas. Porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. O Senhor tem, a cada dia Ele tem falado conosco, através de pregações, através de hinos, através de um irmão falando, exortando o outro. E aqui, sobre esses processos para se tornar uma farinha mais branca, mais limpa e mais pura do mundo, nós podemos ver que cada talento na presença do Senhor, ele precisa passar por processos para ser enobrecido e para ser melhorado. E o Senhor tem perguntado para mim e para você, você tem melhorado, tem se dedicado naquilo que o Senhor te presenteou? Porque não existe pessoas, amados, sem dons. Deus dá dom a cada um. Basta você dobrar o seu joelho, buscar o Senhor. Senhor, qual é o meu dom? Fala comigo, Pai. Eu preciso me dedicar nesse dom que o Senhor está me presenteando, porque eu não mereço, para me dedicar na tua obra. Porque o dom maior, amados, é aquele que vem do Senhor. E o maior de todos os dons, o livro de Coríntios fala, que é o amor. E, bom, a irmã falou sobre a flor de farinha, sobre os processos, sobre o que ele era e o que ele, né, aos processos ali, o resultado dele. E hoje nós aprendemos que se nós estamos preparados para passar pelo pilão, como essa farinha, essa flor de farinha, passar na peneira e não cair, permanecer nela, nós podemos ver que nós estamos escrito lá no livro de Romanos, capítulo 12, que diz, no título, aqui nós vamos ver no livro de Romanos, algumas qualidades que aquele servo do Senhor que passa por como o trigo passou, nós vamos ver lá no livro de Romanos, se nosso nome está lá agora. Amém? No Romanos capítulo 12 vai dizer assim, o título,
consagração a Deus, humildade e fidelidade. Aquele que teve o processo que aquela flor de farinha passou, ele com certeza está enquadrado nesse título aqui. Humildade e fidelidade ao nosso Senhor. Outro título aqui também, se você ou eu estamos enquadrados nesse título aqui, é o amor, o fervor, a humildade, mais uma vez sendo repetida, e a beneficência. O amor, como foi falado, é o maior de todos. O amor perdoa muitíssimos pecados. É isso que nós temos que pedir ao Senhor para gerar em nossos corações a cada dia, a cada momento. Porque a coisa mais difícil, irmãos, os irmãos com certeza sabem disso. A coisa mais difícil do mundo, você pode lidar com bactérias, você pode lidar com animais, você pode lidar com máquinas, você pode lidar com qualquer coisa. Mas a área mais difícil de se dar é o ser humano, um com o outro, não é verdade? E quando nós temos humildade, fidelidade ao Senhor e amor, fica mais fácil. Quando nós estamos enquadrados também, principalmente no capítulo 13 de Romanos, a submissão à autoridade. Quem manda em mim é Deus. E o Senhor me mostrou aqui, o pastor ou a pastora falou um negócio ali, mas eu acabei de ler na Bíblia aqui, que eu perguntei aqui, o Senhor falou, irmãos, está errado. Está errado. A submissão à autoridade. E não só a autoridade espiritual, não. Nós temos que andar em dia com a autoridade terrena. É igual a palavra de Deus fala, se você não respeita a autoridade terrena, como que vai me respeitar? Né? E aqui nós estamos enquadrados, a igreja do Senhor está enquadrada no capítulo 12 de Romanos, que é a humildade, fidelidade, o subtópico no amor, e em Romanos capítulo 13, na submissão à autoridade. E, consequentemente, no subtópico aqui de Romanos 13, verso 8, o título, o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Olha que coisa maravilhosa. O amor ao próximo é o que nós precisamos a cada dia. Principalmente quando nós falamos, agora há pouco aqui, que a coisa mais difícil que tem é lidar com pessoas. Mas não fica difícil, dificuldades pode ter, porque às vezes tem aquela pessoa que tem um gênio mais difícil, não é convertido, né? Mas quando nós buscamos ao Senhor e pedimos entendimento e sabedoria para lidar, até mesmo você lidando com essa pessoa, amanhã essa pessoa vai se converter por causa do seu testemunho, por causa do nosso testemunho. E aqui, o amor ao próximo. E o principal, amados, a vigilância, né? Está falando aqui, a vigilância que nós temos que ter. A Bíblia fala, vigiai e depois orar. Às vezes, eu preciso pegar um caderno e colocar qual é o meu gasto, a minha organização. Eu não posso receber o meu trabalho no final do mês e falar, ô Senhor, multiplica aqui. Vou na loja, compro sapato, compro a bolsa, compro vestido. Deus proverá, irmã, e pau no dinheiro. Quando a palavra de Deus fala na vigilância, é também em todas as áreas. Muitas das vezes a financeira também. Qual é a sua prioridade? A palavra de Deus ensina até isso, amados. Não gaste naquilo que não é pão. Está dizendo para você, não gaste naquilo que é supérfluo. Né? Aquilo que te faz necessidade ali. Quantas vezes a pastora fala, não pegue coisas com prestacionista, eu acho que é esse o nome, né? Pessoas que passam na porta e faz você a fazer prestações a longo prazo. Até na forma
financeira o Senhor tem nos ensinado. Comprou, pagou, seja correto. Vigiar em todo momento, como o Senhor está falando. Não só, principalmente espiritualmente, amados, porque a gente sabe que o diabo está ao nosso derredor a todo tempo querendo nos tragar. Mas ao nosso redor está o Espírito Santo do Senhor nos guardando e nos livrando das artimanhas do diabo. E o capítulo 14, vamos ver se nós estamos enquadrados nele. O capítulo 14 de Romanos vai falar no seu título, a tolerância com os fracos na fé. Eu preciso tolerar aquele que é mais fraco na fé, com algumas atitudes que aquela pessoa vai demonstrar que é fraco na fé, com algumas atitudes. Você pode observar que ninguém vai chegar aqui e vai falar para você ou para mim assim, eu sou fraco na fé, hein? Não vai falar. São atitudes que vão demonstrar se você é forte na fé ou se você é fraco na fé. E a palavra de Deus fala que aquele que é forte na fé vai suportar aqueles que são fracos. Mas se você é fraco na fé, você vai ser fraco como aqueles que estão fracos na fé. E aqueles que estão fracos na fé precisa da nossa oração. Senhor, me ensina, Pai. Me faça crescer. Tira cada vez mais a minha vontade. O Senhor Deus, Ele tem nos ensinado a cada dia, amados. Como Ele tem falado, a flor de farinha, que é aquele trigo mais nobre, mais puro, mais limpo. É assim que o Senhor quer nos ver, como a flor de farinha. Porque nós já fomos peneirados. A igreja do Senhor, ela foi peneirada e ela permaneceu ali, na peneira. Porque muitas das vezes vem provações, vem tristezas, vem dificuldade, mas vem alegria, vem bonança, vem prosperidade. Mas nós estamos ali, agarrados ali, na peneira do nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes vem um para falar, desce a peneira, desce, eu estou descendo. Eu já desisti, eu olhei para trás. Mas nosso alvo é Jesus Cristo. E é Ele que tem nos sustentado a cada dia. Ele começou a boa obra e Ele é fiel. E Ele nos instruiu através da palavra dEle. Vai passar por dificuldades, por problemas, mas eu sou contigo. Eu sou o Senhor. Esse é o nosso Deus poderoso. Então, amados, que o Senhor venha falar em nosso coração nessa noite, mais uma vez, e eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Como já foi falado nessa noite, né? Palavra maravilhosa. Que venha o vento, que venha a tempestade, mas que jamais venhamos desistir na presença do Senhor. Que continuemos firmes e fortes, que com certeza lá na frente a nossa vitória será maior. Glória a Deus. Vou estar lembrando mais uma vez os irmãos que domingo temos encontro marcado na Escola Bíblica Dominical, 10 para as 9. Todos que estão aqui estão convidados, né? Aqueles que ainda não estão matriculados, que se façam presente para se matricular. E mais à noite, domingo também, às 7h30, temos culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Vou estar passando para a pastora, a qual vai estar dando as orações final e a bênção apostólica. Amado Deus, Pai, nessa hora nós queremos agradecer ao Senhor, porque aprendemos um pouco mais e nos aproximamos mais do Senhor. Deus querido, nós queremos louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, agradecer pelo sacrifício, pela oferta viva. Senhor, em nome de Jesus, que cada vida, cada família nessa noite, leve para casa, meu Pai, a bênção que o Senhor nessa noite nos deu. Senhor, eu tomo posse da minha bênção e creio que cada um dos meus irmãos, meu Pai, cada um tomando posse da sua vitória, leva, meu Senhor, de encontro aos seus lares a solução daquilo que mais necessitam. Deus querido, nos dê sabedoria, meu Pai, na hora de falar com o Senhor. Nos ensina a orar, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a reverenciar, nos dirigir ao Senhor. Deus querido, entendendo, meu Pai, que é preciso ir à casa do oleiro, com humildade descer e
para fazer com que Jesus cresça, Senhor, como um gigante, e nós venhamos até desaparecer para a sua grandeza, Senhor, ser notada. Deus querido, que o nosso testemunho de vida seja um testemunho fiel, meu Pai. Nos dê condição de vigilância para louvor do teu nome. Nos ajuda, meu Pai, a testemunhar pregando o evangelho das boas novas, conquistando almas para o teu reino, buscando a libertação que o Senhor nos tem, o Senhor cada dia nos ofertado. Muito obrigada por tudo, Pai. Senhor, nos cura, meu Pai, nos renova. Deus querido, que o próximo encontro, a glória do Senhor resplandeça. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada componente da tua igreja. Ah, Senhor, venha nos edificar na tua presença para a glória do teu nome. Abençoamos, meu Pai, os nossos irmãos, também que nos assistem ao vivo. Senhor, ordena a tua bênção de encontro aos lares. Dá vitória, meu Pai, na causa que necessitam a ajuda do Senhor. Vai ajudando, meu Deus. Em nome de Jesus, ajuda, Pai. Ajuda na força. Vai tirando o medo. Vai tirando o receio dos corações. Vai colocando valentia do teu espírito no agir, no falar, no pensar. Ministra a graça do Senhor sobre cada lar, meu Pai. Nessa hora nós te louvamos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.